Olá, gente interessante traz hoje, no quadro Fala Doutor, o médico ginecologista Luiz Fernando Borges. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia também. E nós vamos falar sobre hormônio, frigidez, um assunto extremamente interessante. Gente interessante vai começar no minuto. Bem, estamos iniciando mais um Fala Doutor. Hoje recebendo nem mais nosso convidado, hoje já é nosso consultor, porque ele é o habitué do programa. Dr. Luiz Fernando Borges, ele é médico, ginecologista, obstetra e um profundo conhecedor da mulher. E nós convidamos para falar a respeito de hormônio, da idade, do envelhecimento, da frigidez, basicamente. Então, Fernando, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez você se dispor seu tempo, precioso tempo, para estar aqui falando com a gente. Elias, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar na tua presença. E vamos falar sobre a saúde da mulher num contexto geral, a abordagem que você preferir, porque o tema é muito palpitante sempre, né? As mulheres depois ficam mandando mensagem, querendo saber algumas coisas. Então... Verdade. Você sabe que o que surgiu esse tema de algumas procuras, as mulheres estão vivendo, como toda a população vivendo muito mais. E uma coisa que me criou curiosidade, esses dias eu fui procurado pela Silvana, que faz Silvana Noivas, ela foi até entrevistada aqui, e ela dizendo que as mulheres passaram a casar mais tarde. Que antigamente o mês das noivas era maio, agora é setembro, porque antigamente era maio, porque os homens colhiam, faziam as colheitas. Mas que a mulher passou a casar muito mais tarde. A mulher passou a ter uma independência, não só matrimonial, mas financeira. Ela passou a se posicionar no mundo de maneira diferente. E da maneira que a mulher passou a viver mais, até por motivos diversos, ela passou a ser mais ativa, começando novos relacionamentos depois dos 40, dos 50, constituindo família depois dos 60. Só que isso acaba advindo uma série de alterações orgânicas da mulher. É sobre essas alterações que eu queria falar com você, Fernando. Certo. A primeira coisa dela é quando a frigidez atinge a mulher. Essa frigidez é deficiência hormonal, essa frigidez ela é de cunho psicológico, da idade. O que é que produz a frigidez feminina? Elias, é um pouco de tudo que você acabou de falar. A abordagem da famosa frigidez da mulher, que é aquela queda da libido, ela deve ser abordada sobre vários aspectos. Inicialmente, o médico especialista ele deve sempre fazer uma abordagem hormonal, ver se as taxas hormonais, testosterona, os hormônios da crase sexual estão adequados. A partir do momento que existe uma normalidade desses hormônios, Elias, a gente tem que fazer uma abordagem de outras questões. Por exemplo, questões de cunho pessoal, do próprio relacionamento, ou até esse protagonismo que a mulher hoje tem na nossa sociedade e muito bem-vindo, né? Uma atividade profissional intensa, ela foi buscar uma carreira profissional primeiro, para depois assumir um relacionamento. Ela está acabando herdando os problemas que o homem tinha antes. Exatamente. Então, nós que atuamos também na reprodução humana, Elias, hoje eu atendi uma paciente, 29 anos, advogada. Ela estava super feliz por ter terminado a faculdade, conseguiu a OAB dela e já ingressou no mestrado. E aí, conversando com ela, Elias, eu falei assim, quais são os seus objetivos? Depois do mestrado tem o doutorado, depois talvez tem o pós-doutorado, e ela não tem nem namorado, Elias. Então já fiz um aconselhamento de preservação de fertilidade, porque essa é a mulher moderna, ela vai engravidar depois dos 35, dos 40 anos de idade. E aí a questão dos óvulos não ajudam. O óvulo próprio ele tem uma perda mensal muito grande. Então, hoje a gente fala muito em congelamento de óvulos, por exemplo. Então, mas para mim, isso daí era folclore. Mas então é verdade. Então, se a mulher que ela toma anticoncepcional, ela preserva os seus óvulos, ela supostamente deveria ficar mais tempo, ficar mais jovem, por preservar aquele lote de óvulos, ou não? Isso é bobagem? Não, Elias. Nada faz não ter perda
folicular mensalmente. O que existe é você tentar frear um pouquinho essa velocidade, tendo grandes hábitos de vida, vida saudável, dieta adequada, atividade física. E até que idade você faz isso? Não o tabagismo, entendeu, Elias? Isso daí faz acelerar ainda mais. Para você ter ideia, Elias, uma menininha com 20 semanas no intraútero, ela tem 7 milhões de folículos nos ovários dela. Quando ela nasce, já tem uma queda para 2 a 3 milhões. Puxa vida. Na primeira menstruação dela, que é a chamada menarca, Elias, isso daí já cai para 400 mil folículos. Então, lá na vida intrauterina, que tinha 7 milhões, vem para 400 mil na primeira menstruação dela. E mensalmente ela tem uma perda de aproximadamente 1.000 folículos. Então, assim, a preservação da fertilidade desta mulher moderna, que busca uma colocação profissional, uma carreira profissional, deve ser abordada também, não somente a qualidade de vida. Mas você responde minha pergunta. Até que idade a mulher deve se preocupar em colher esses óvulos? Olha, Elias, existe um ponto de corte muito importante, que é os 35 anos de idade da mulher. Isso quando ela não tem patologias associadas. Então, assim, existe uma curva, um declínio folicular que ocorre geralmente 12 anos e meio antes da menopausa. Levando-se em conta que a menopausa da mulher brasileira é aos 49 anos, então aí os 35 até os 37 anos é o ponto de corte. Depois disso, o declínio é muito acentuado. Entendi. Agora, me fala uma coisa. Esse tipo de medicamentos que ela toma, esse estresse do dia a dia, prolonga a menopausa? Ou seja, ela pode ter uma menopausa mais tardia ou antecipa essa menopausa? Há essa relação? Existe, Elias. Estresse muito exagerado, não aquele estresse que a gente tem no dia a dia, uma perda abrupta de um ente querido, uma questão pode antecipar a idade da menopausa. E também temos que levar em conta o histórico familiar dessa mulher. Se a mãe dela teve uma menopausa precoce, a chance dela também ter uma menopausa precoce aumenta. E as alterações hormonais, que podem ser uma das causas da frigidez, basta repor esses hormônios ou fazer essas correções que ela acaba corrigindo? Exatamente, Elias. Hoje, você falou que a expectativa de vida aumentou, mas também as pessoas estão buscando qualidade de vida, né? Então, assim, essas reposições hormonais hoje, feito com bastante critério, Elias, ele é muito bem-vindo para a saúde da mulher. A medicina tradicional, Elias, vamos supor que ela considera a taxa hormonal de um hormônio da tireoide, por exemplo. Ela considera assim, Elias, o normal é de 2 a 4. Estou supondo um número aí. A medicina, essa medicina de modulação hormonal, essa medicina anti-envelhecimento, se o valor da medicina tradicional considera de 2 a 4, ela quer manter o valor em 3. Se tiver 2,5, ela já considera abaixo do ideal. E se tiver 3,5, estaria acima do ideal. Então, assim, o que nós aprendemos na medicina tradicional, hoje existe uma nova abordagem dessa questão que procura trazer o nível hormonal na média desses parâmetros aí. Então, eu aprendi há alguns anos que toda mulher pretendesse ter filho que ela tivesse antes dos 40 anos. Porque em virtude de que o risco sobe sobremaneira de caso dela ter uma criança que possa ter alguma enfermidade ou algum distúrbio, para não citar propriamente um específico. É verdade isso? A mulher desenvolve alguns hormônios na gravidez e a falta da gravidez ela deixa de desenvolver alguns hormônios, algumas propriedades físicas? Sem dúvida, mas aí a questão hormonal passa a ser um pouco secundária, Elias. A questão da mulher após os 40 é a idade do óvulo dela, Elias. O envelhecimento do óvulo que provoca uma dificuldade gestacional. Hoje a gente vê, Elias, com programas de doação de óvulos. Recentemente eu vi uma reportagem de uma mulher que engravidou aos 70 anos de idade, eu acho que foi na Índia, de gêmeos. Ela pegou óvulos doados de mulher jovem. Barriga de aluguel. Mulher de 25 anos de idade. Então, assim, o que conta bastante, Elias, é a idade, o envelhecimento ovular dessa mulher. Entendi.
A, a falta da prática sexual acarreta alguma coisa? Sem dúvida alguma. Especificamente para a mulher? Para a mulher. A mulher que tem uma vida sexual inadequada, ela pode ter mais dores pélvicas por causa de uma congestão pélvica, sem contar o aspecto emocional, que dentro da fisiologia do ser humano e de outras questões também, a sexualidade faz parte de todos nós. Então, uma pessoa sem uma vida sexual ativa, ela pode desenvolver algumas questões que implicam nesta questão aí. Ô, Fernando, gente, eu chamo Luiz Fernando porque é meu amigo, viu? Mas é doutor Luiz Fernando toda vez que eu falar Fernando. Fernando, e durante o período gestacional, a mulher tem libido também? Ela mantém o libido durante esse período? Isso é variável, Elias. A gente que acompanha muito o pré-natal, a gente observa relatos de mulheres que aumentam a libido durante a gestação e mulheres que, por alguma questão emocional, psicológica, acaba tendo até uma ausência da vida sexual na gestação. Então, isso daí não existe uma regra para isso, baseado em nível hormonal, mas a mulher, ela tem vários tipos de reações durante o período gestacional. Isso depende de pessoas e depende de forma... É porque a mulher é o que a gente fala, a mulher é muito emotiva, né? Exato. A parte que o homem é mais visual, Exato. A mulher é muito emotiva. Eu quero falar sobre métodos contraceptivos, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Tem gente interessante estar de volta. Hoje recebendo um médico ginecologista, o doutor Luiz Fernando Borges. Ele é médico ginecologista e obstetra, um especialista, claro, em mulheres. E a gente está falando sobre hormônio, basicamente, evolução da mulher no mundo atual, a relação do hormônio com a frigidez, com a gravidez. Eu queria falar um pouco mais desse distúrbio hormonal, que alguns tempos atrás eu experimentei alguma coisa, Luiz Fernando, e meu médico me diz o seguinte: Elias, para que você tenha uma vida saudável, você deve controlar duas coisas basicamente: peso, praticando exercício, não somente, mas fazendo uma dieta rica, e controlar seus hormônios. A falta ou excesso de hormônio produz enfermidades, principalmente no caso que estou me referindo à mulher e especificamente ao câncer. Sem dúvida alguma, Elias. Assim, a gente costuma... Existiu um estudo no passado, na ginecologia, que foi o famoso WHI. Foi um estudo americano que, na verdade, ele acabou tendo muitas críticas posteriormente, porque ele teve algum viés de seleção das pacientes. Eles pegaram já pacientes de um risco maior para o desenvolvimento oncológico. Hoje, o que se sabe é o seguinte, pelo menos na ginecologia, Elias, o hormônio ele não é carcinogênico, ele não é o causador da transformação oncológica, mas ele pode ser um fator que, caso a mulher venha a ter um problema oncológico, ele pode ser tipo assim, colocar mais lenha nessa fogueira aí. Entendi. No caso, existem tumores que são hormônio dependentes. Exato. E outros não hormônio dependentes. Exato. E a mulher, às vezes, tem que fazer uma terapia hormonal em virtude do tumor, seria isso? Exatamente. Tanto é que, por exemplo, no câncer de mama, quando ele é detectado que existe uma situação que é hormônio dependente, estrogênio dependente, é utilizado medicamentos para diminuir essa ação hormonal, que reduziria, teoricamente, a progressão dessa questão oncológica. Bom, há muita controvérsia em relação aos métodos contraceptivos. Qual é o mais seguro? Qual é o melhor? Você hoje tem uma filha pequena que ela vai começar a tomar, uma idade própria para isso. Qual seria os aconselhamentos que você daria a essa jovem que vai começar a vida sexual?
Exato, Elias. O aconselhamento em contracepção, ele tem que ir muito de encontro com o que a mulher quer, Elias. Eu costumo dizer que o melhor método é aquele que a mulher vai ter uma adaptação melhor e também ela vai ter uma utilização melhor. Muitas vezes, quando você faz uma abordagem de contracepção, Elias, se você quer impor algum método para a paciente, muitas vezes o perfil dela não é para aquela situação. Então, o aconselhamento em contracepção, você tem que colocar aquela ampla variedade de opções para a paciente, procurar entender a faixa etária dessa paciente, o estilo de vida dela, se ela é sedentária ou praticante de atividades esportivas. Então, e a partir disso, você indicar um melhor método. Sem dúvida alguma, o contraceptivo oral é o mais difundido Mais fácil mundialmente, né? Vendido em ampla rede de farmácias, fácil acesso, né? Mas a partir de uma certa idade, aos 40 anos de idade, por exemplo, Elias, esse contraceptivo hormonal, ele passa a ter um risco associado de uma trombose, de fenômenos tromboembólicos, com um risco maior, um risco relativo maior do que em idades Então, mais não é qualquer jovens. pessoa que possa tomar também? Exatamente. Você tem que saber se essa mulher tem alguma comorbidade, se ela é hipertensa, se ela é fumante, tabagista, Para poder escolher para o poder método. indicar um método melhor. Hoje, a tendência, Elias, é você evitar a primeira passagem hepática que a gente fala. O que seria isso? É utilizar métodos que não existe uma primeira metabolização hepática. Então, hoje existe opções de adesivos transdérmicos, um anel vaginal que tem uma absorção na mucosa vaginal, o dispositivo intrauterino, que é muito utilizado. Então, hoje a busca é para evitar uma primeira passagem hepática, apesar de que o contraceptivo oral ainda é o mais utilizado. Como a mulher vivendo mais, e a gente está falando de uma mulher que chega à maior idade, hoje não tem mulher velha. Exato. Você vê pessoas com 70 anos maravilhosas. Exatamente. Em plena atividade, inclusive, sexual. No caso da menopausa, que a mulher atinge a menopausa, como você disse, aos 40 por 49 anos, basicamente o tratamento é hormonal? Tratamento basicamente é hormonal, Elias. A primeira opção é sempre o tratamento hormonal, a não ser que essa mulher apresente alguma contraindicação ao tratamento hormonal. O que realmente funciona, Elias, é você indicar uma terapia hormonal por 15 anos após o último evento menstrual, que é a menopausa. E após isso, fazer uma terapia alternativa, com medicamentos à base de soja, ou a própria tibolona, que é um medicamento conhecido. Então, o ideal é hoje, a mulher teve o último evento menstrual, fez um diagnóstico de menopausa, fez uma abordagem dessa saúde da mulher, e você indica uma terapia hormonal de 10 a 15 anos, para depois fazer uma transição para outra alternativa. Isto porque, Elias, muitas mulheres, Elias, acham que tem que tratar a menopausa somente quando apresenta sintomas, que o mais conhecido dele são as famosas ondas de calores, né? Mas, na verdade, Elias, os maiores problemas provenientes da menopausa não tratada, do pós-menopausa, é a famosa osteoporose, é um desgaste ósseo acelerado, que uma das maiores índices de mortalidade na população mais idosa, Elias, é fraturas. E fraturas ósseas, fraturas espontâneas. É aquela mulher que não fez um tratamento e ela vai levantar, bate o quadril no criadinho mudo do quarto, Elias. Já fratura. Fratura, e disso vem internações, complicações de cirurgia, pneumonia no período de internação. Então, assim, a mulher tem que ter consciência de que o tratamento é necessário, não somente por conta dos sintomas, mas também por questões cardiovasculares, por questão do desgaste ósseo que Aliás, fica acelerado. a relação infarto com menopausa é muito próxima. Trombose muito próximo, também, né? É muito próximo. Existe uma alteração do endotélio vascular, Elias, provocando algumas reações que pode aumentar a questão da coagulabilidade do sangue, levando a problemas neste período aí da pós-menopausa. Então, a mulher não deve esperar ter os sintomas da menopausa para começar a tratar da menopausa. Exatamente. A mulher, ela é muito disciplinada, né, Elias? Geralmente muito mais que nós homens, né? Ela costuma fazer os exames periódicos anualmente. E quando vai chegando nessa faixa etária, após os 45 anos,
o médico ginecologista tem a obrigação de fazer uma abordagem de como é a menstruação dessa mulher, se ela tem uma sintomatologia, a idade que a mãe dela entrou na menopausa, para a gente poder fazer uma dosagem hormonal adequada e indicar as melhores terapias para essa mulher. Fala uma coisa, nosso tempo está quase esgotando, mas eu quero perguntar uma coisa. Na frigidez, na primeira, como que a mulher identifica que ela está experimentando um quadro de frigidez ou um caso de apatia conjugal? Exato, Elias. Alguns sinais são muito comuns nas mulheres com uma queda de libido. A mulher, como você falou, questão emocional, a queda da libido, Elias, geralmente acompanha por uma secura vaginal. Ela acaba tendo até mais dificuldade na hora da relação sexual, com ardência, às vezes até com fissuras no canal vaginal, por conta da ausência da lubrificação vaginal. A vagina é uma mucosa, é como a cavidade oral, a cavidade oral depende de saliva, toda essa situação. E a vagina, sendo uma mucosa, ela depende de lubrificação, Elias. Então, um dos sinais desta apatia que você está abordando é a questão da ausência de lubrificação vaginal. A mulher acaba tendo, às vezes, até uma aversão à questão, à abordagem do parceiro, contato. Por dor. Exatamente, para evitar dor. Eu tenho visto alguns anúncios, a gente vê na internet, recebe de toda forma, né? Super macho. E agora a cirurgia íntima. O que se consiste essa cirurgia íntima? A cirurgia íntima, Elias, ela tem dois aspectos. Existe a questão estética, que é quando existe uma hipertrofia dos lábios vaginais, que a mocinha já percebe, ela percebe que o biquíni mais estufadinho na hora que vai na praia. Então, seria a hipertrofia dos lábios vaginais. Existe uma outra abordagem, Elias, que seria aquela para melhor funcionalidade da vagina, que é a tal da perineoplastia. A perineoplastia é uma cirurgia que você aborda a musculatura perineal, fazendo, às vezes, aquela mulher que teve partes normais, 2, 3 partes normais. Flacidez muscular. A musculatura fica totalmente inadequada. Ela relata que não é o mesmo prazer sexual, que o companheiro... Então, a gente costuma indicar a cirurgia da perineoplastia para fazer uma reconstituição dessa musculatura vaginal. E existe o Viagra da mulher? Essa é uma pergunta muito interessante, beleza? Porque me ensinaram que o Viagra da mulher era um cartão de crédito sem limite. No limites, no limit. Black. Né? Black, no limit. Mas eu acho assim que é aquilo que a gente comentou, que o homem é muito visual e a mulher é muito emocional, né? Exato. Se ela não estiver envolvida de fato, eu acho que não desperta... Bom, tem abusos e exacerbações dos dois lados. Mas tem alguma coisa que pode excitar a mulher, tipo medicamento, alguma coisa, um exercício, um poporismo, alguma coisa possa, digamos, motivar essa mulher ao sexo? Existe, Elias. Existe. Hoje é muito utilizado implantes hormonais de testosterona. A própria gestrinona é um implante que aumenta muito a questão da libido da mulher. Claro que isso com doses adequadas, igual nós falamos, porque o nível hormonal tem que estar de forma adequada, Elias. A testosterona, os hormônios da classe sexual, quando ele é utilizado de forma inadvertida, ele pode ter alguns efeitos colaterais na mulher que são desagradáveis, que é engrossar a voz, surgimento de pelos em regiões inadequadas. Então, existem medicações. As mulheres ficam muito contentes com os tratamentos. É o que você falou, a gente vê essas mulheres artistas com 70 anos, bem jovens, super totalmente jovem. Ativas. São todas, eu costumo brincar que são todas mulheres turbinadas, Elias. Elas ficam chipadas. É o chip da beleza, é o implante hormonal, para ela ter uma melhor qualidade de vida e um melhor desempenho. E sobre o chip da beleza, isso dá motivo para uma outra entrevista. Vocês vão acompanhar o Dr. Luiz Fernando falando sobre o chip da beleza, e é possível, é possível. A gente quer perguntar mais, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer muito, mais uma vez, ao Luiz Fernando, Dr. Luiz Fernando Borges, médico ginecologista e obstetra. Ele já nem é mais convidado, é nosso consultor ad eterno aqui do Gente Interessante. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença, agradecer a sua atenção. E mande suas perguntas. Siga o nosso link. Mande suas perguntas que nós entregaremos para o Dr. Luiz Fernando.
Mande suas dúvidas, suas críticas, será sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua atenção, espero você no próximo programa.